Executivo, o nosso vice-prefeito Edgar Sazaki, a Eliane Nicolucci, Júlio Pires, secretário do Meio Ambiente, Eliane Nicolucci, secretária de Segurança e Defesa do Cidadão, o capitão Rodrigo Freire Boracho, representando aqui a 1ª Companhia de Polícia Militar do 41º Batalhão da cidade de Jacareí, Solange Carvalho, escrivã-chefe, que representa o delegado da seccional de Jacareí, Luiz Gonzaga Pereira, Aia Santana, que representa as associações de moradores de bairro, e ele é o atual coordenador do Comanja, que é a Comissão dos Moradores, Associação de Moradores da cidade. E aqui nós estamos para realizar a audiência pública, chamamento pela Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais. O tema proposto: poluição sonora, perturbação ao sossego e ao bem-estar público, e uma alternativa que é uma lei complementar, uma alternativa à Lei Complementar 68 de 2018, vinculada ao Código de Normas e Postura. Quero saudar também o Paulo Henrique Domingos, coronel e ex-secretário da Segurança Pública da cidade, Maria Alice Assad, da OAB Jacareí, na qual eu saldo todos os advogados aqui presentes, Yu Mendes, secretário adjunto do governo, Adilson Guzmão, presidente da Conseg Centro de Jacareí. Quero saudar aqui a todos os artistas que eu estou vendo aqui presentes. Quero saudar aqui a todos os trabalhadores da música, a todos os donos de bares, né? E também aos moradores. Quero saudar aqui ao grupo ali presente, né? Da Escola de Samba, Luz do Amanhã. Eu quero saudar aqui também a todas e deixar bem claro que está aberto aqui uma propositura para que nós possamos discutir essa questão que aflige muito, e tem muitas reclamações que são trazidas por moradores aos gabinetes dos nossos vereadores. Então, essa propositura é para nós começarmos a discutir essa questão de poluição sonora, que a gente fala a lei do sossego, né? Mas a gente, nessa casa, já começamos desde março a fazer várias discussões com vários grupos. E, nesse sentido, eu vou mudar um pouco a ordem que estava proposta. Antes de passar a palavra para os membros da mesa, eu vou solicitar ao vereador Juarez Araújo que essa lei está sendo discutida com os vereadores Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Lucimar Ponciano, que sou eu, e também Abra de Madureira, desde março, diante de tantos, como eu falei, de tantas reclamações, de tantos boletins sobre essa questão. Então, eu vou pedir que o vereador Juarez Araújo faça o seu comentário sobre a legislação, depois o doutor Rodrigo Salomão, e depois a gente passa para a mesa, e depois, lógico, ouviremos toda a plenária para tirar as dúvidas, e também é muito importante acrescentar e a contribuição da sociedade. Por favor, Juarez Araújo. Eu vou fazer daqui mesmo, presidente. Boa noite à mesa, boa noite, senhores vereadores aqui presentes, vice-prefeito ali do lado, público presente aqui na galeria, pessoal de casa aí que nos assiste aí através da TV, da internet. Boa noite a todos. Eu vou fazer aqui iniciar dizendo como começou essa ideia, e depois o meu amigo e parceiro Rodrigo Salomão, também é um dos autores do projeto, vai dar uma resumida na lei para poder vocês terem conhecimento, né? E com isso poder acrescentar as ideias de vocês também, que ainda podem serem somadas a essa lei. Então, quero aqui acolher o meu amigo Paulo Henrique, ali que nos procurou lá atrás, e com essa reivindicação, que era uma cobrança muito grande, ele que estava de secretário de Segurança e Defesa do Cidadão,
Ele foi até o meu gabinete, a gente conversou. Eu abracei essa ideia, Paulo, que é uma ideia muito bacana, juntamente com mais 3 vereadores, que foi o doutor Rodrigo Solamão, que tem se empenhado bastante o gabinete dele, somando com o meu, com o da Lucimar e com o do vereador Abner. A gente tem discutido bastante isso, fizemos várias reuniões, dentre várias participações de vários órgãos que estiveram presentes. Cerca de 7 reuniões a gente fez. Então, tivemos aí a participação de vários órgãos, por exemplo, a secretária Nico Luque, que, ao assumir a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, abraçou essa causa, né, coronel? Eu aqui te parabenizo pelo esforço que tem dado desde o primeiro dia que assumiu, abraçou essa causa também e tem aí se debruçado para formar essa lei bem bacana aí para todos nós. Também os fiscais de postura que tiveram presente, tem o Orli também que está presente aqui, também participou. O Edgar Sazak também, quando então estava de secretário de Defesa do Cidadão, também participou das reuniões. Quem mais aqui? Secretaria de Governo, através do secretário adjunto Will, também participou. A Defensoria Pública, que a gente convidou. O jurídico daqui dessa casa também, que participou. Consegue na pessoa do Divino e também do Adilson. Adilson também está presente ali, também participaram junto dessas reuniões. A Guarda Municipal também, que teve um papel aí fundamental também, porque são eles, né, que estão no dia a dia aí, né, se deparam aí com as reivindicações, então são eles que vivem essa realidade. O Ministério Público também, através do doutor José Luiz Berdinasco, que também participou. A promotora Eliana Taborda não participou, mas ela somou junto com a gente também, mandou as ideias também, que a gente também colocou nessa lei, então agradeço a presença de todos. O Conselho Tutelar também esteve presente, Secretaria de Meio Ambiente, da pessoa do secretário Júlio Pires, também participou, juntamente com a Denise também, participou também de reuniões. Convidamos a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estão presentes hoje aqui também, que pode somar ideias junto com essa lei também. Então, assim, foi uma lei que até aqui foi bastante discutido, bastante ideias diferentes para poder chegar aonde chegamos. Não está pronta ainda, por isso que está aberto, daqui a pouco a presidente vai abrir para os demais poderem se manifestar também, e aquelas ideias boas que possa juntar a nossa, sem dúvida a gente vai acolher, a gente vai ter aqui alguém que vai ficar anotando as reivindicações, as demandas de vocês também, que vocês apontaram, e vamos colocar dessa lei também, sem dúvida. Lembrando que o objetivo dessa lei não é acabar com as festinhas de batizado, de casamento, o solzinho do bar, não é isso. A lei é apenas que as pessoas respeitem, né? Respeitem o que está na lei, e aí tem para todo mundo, porque sem lei não tem nem como... Uma multa que era bem baratinha, me parece que 10 VRM, então as pessoas não se preocupavam com isso, sabe? Não achavam que isso é um valor insignificante, é melhor pagar o valor e continuar com o barulho perturbando o vizinho, tipo isso, né? Então a gente endureceu um pouquinho essa lei para poder ver se as pessoas com isso respeitem aqueles que não querem ouvir a música que o vizinho está tocando, o porta-mala do carro ali aberto e também na porta do boteco, incomodando as pessoas. Então, esse é o objetivo da lei, não acabar com o divertimento das pessoas, mas que as pessoas façam de acordo com ela, que aí não vai ter punição. Tá bom? Então, presidente, agora, se a senhora quiser chamar, eu mesmo, o doutor Rodrigo Solamão, que vai dar uma pincelada na lei para vocês terem a ideia de como ela está e poder opinar também a respeito disso, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite, senhorita Lucimar, presidente da comissão, os participantes da mesa, e cumprimento todas as autoridades presentes, em nome do vice-prefeito Edgar Sazak, e o público presente que nos assiste aqui na galeria, e nos assiste através da TV Câmara, através da TV e da internet. Em especial ao pessoal do Luz da Manhã,
Parafuso fala que foi presidente lá, que foi da organização lá, não sei. Parafuso é meu assessor. Bom, lembranças importantes feitas por Juarez, das pessoas que contribuíram para que a gente fizesse o esboço dessa lei. Lembrança mais do que justa aí ao PH, nosso amigo, que contribuiu aí no começo da lei. O Will, secretário adjunto de governo, foi um dos primeiros aí no meu gabinete para que a gente reformulasse essa lei no nosso município. A gente está querendo, convocou todos os presentes aqui para que a gente faça uma discussão democrática, para que a gente não imponha uma lei goela abaixo no município, que a gente possa escutar todos os setores da sociedade envolvida para que a gente chegue num meio termo que contemple, lógico, nós não vamos conseguir contemplar 100%, mas que a gente tente contemplar a maioria das pessoas. Então, a lei já existe um esboço que foi elaborado por nós e hoje a gente queria apresentar esse esboço para vocês e, a partir daí, colher conclusões, colher sugestões em cima daquilo que a gente vai estar apresentando. Então, vai ser ilustrado aí com alguns slides e eu vou lendo para vocês mais ou menos aqui como vai ser regulamentado aqui. Como será a regulamentação da lei? Atualmente, em nosso município, a legislação sobre sons e ruídos é muito fraca, tendo apenas 2 artigos nos códigos de normas e posturas, não descrevendo detalhadamente as regras e não abrangendo as residências. Nossa ideia é seguir a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificamente a NBR 10.151 de 2000, que trata de acústica, avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. E aqui gostaria de explicar detalhadamente o parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, que diz: período diurno. Período diurno compreende das 7 às 18h59, tendo como limite 70 decibéis. Período vespertino, que compreende das 19 às 21h59, tendo como limite 60 decibéis. E período noturno, que compreende das 22 horas às 6 horas e 59 minutos do dia seguinte, sendo até às 23h59, 50 decibéis, e a partir das 0 horas o limite de 45 decibéis. E como será feita a aferição da perturbação, do som e desse ruído? Conforme o artigo 5º do projeto de lei, para que sejam constatados os barulhos e os incômodos sonoros e para que se tenha a medição dos decibéis, será utilizado o aparelho de verificação de intensidade sonora. E mais, caso haja a impossibilidade de se usar esse aparelho, poderão ser constatadas as perturbações através de denúncias registradas nos órgãos públicos, municipais e estaduais e também por constatação pessoal do agente público do local. E aqui peço a gentileza da Coronel Nicolucci que depois explique melhor como poderão ser feitas essas denúncias e os canais de atendimento à população. Quem não se sujeita a aplicabilidade dessa lei? Na redação do artigo 4º, são 3 situações que a lei não abrange, e são elas: veículos profissionais previamente adequados à legislação vigente e devidamente autorizados, veículos publicitários e os utilizados em manifestações sindicais e populares, desde que cumpram a legislação vigente, eventos, festas ou manifestações previamente autorizadas pela municipalidade. Como serão as penalidades previstas na lei? De acordo com o previsto no artigo 6º do projeto, o infrator será sujeito a multa no valor de 25 VRMs para residências, e só para constatar, em 2019 o VRM está em R$ 67,00, ou seja, o valor da multa será de R$ 1.677,75. E aí nós temos que fazer doer no bolso, porque se a gente não fizer doer no bolso, a gente não tem resultado na aplicabilidade dessa lei.
Multa no valor de 50 VRMs para os locais e estabelecimentos, ou seja, o valor será de R$ 3.355. Apreensão e remoção do veículo ou da fonte geradora de som excessivo. O infrator pagará as despesas com remoção e com o estado do veículo. As penalidades relacionadas às multas serão aplicadas no CPF do infrator, além da inclusão de dívida ativa no cadastro imobiliário do imóvel, sendo apontadas no IPTU do imóvel. Então, além de ir para o CPF, a gente vai fazer uma notificação em cima da matrícula do imóvel, em cima da inscrição imobiliária, e ele vai ficar devedor a hora de pagar o IPTU. Então, esses casos, pelo que a gente conversou, o cara loca uma casa e começa a perturbar os vizinhos do lado. Ele não é proprietário daquela casa, às vezes, se você multar ele, você não vai ter não vai ser um resultado eficaz. Então, a gente penaliza também, a ideia também é penalizar a matrícula do imóvel, a inscrição imobiliária do imóvel, para que daí o locador, quem locou a casa, que tenha a responsabilidade também de estar cobrando aí o locador. E mais, no caso de agressão verbal ou qualquer forma de desrespeito com o servidor público no exercício de suas funções, o infrator será enquadrado no artigo 331 do Código Penal Brasileiro por crime de desacato, tendo como pena a detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Aí, para o munícipe não sabe como os fiscais de postura sofrem. Às vezes vão fazer essa atuação no meio de uma festa, o dono da casa está alcoolizado, eles sofrem com agressões. Então, esse artigo é uma maneira da gente estar protegendo o funcionário público que está no exercício da sua profissão. O valor de multa dos VRMs será em dobro nos casos de reincidência e em quádruplo nos casos de uma segunda reincidência. Será considerado reincidência ou cometimento da mesma infração num período inferior a 90 dias. E o que serão feitos com os veículos e objetos apreendidos? No artigo 7º da proposta, elenca que os veículos ou objetos apreendidos não reclamados ou retirados dentro de um prazo que não forem retirados dentro de um prazo de 30 dias, serão leiloados ou doados às instituições assistenciais do nosso município. E os comércios? Como eles são envolvidos nesse projeto de lei? O artigo 8º do projeto de lei envolve também os estabelecimentos comerciais que, ao permitirem ou incentivarem a prática que infringe essa lei, sofrerão as seguintes penalidades: notificação por escrito, multa no valor de 15 VRMs, que hoje totaliza R$ 1.006,65, interdição parcial ou total do estabelecimento e cassação do alvará de funcionamento. Será aplicado o dobro de multa em VRM na primeira reincidência e em quádruplo na segunda reincidência. A reincidência será considerada no cometimento da mesma infração num período inferior a 30 dias. As penalidades poderão ser suspensas caso o infrator firme um termo de compromisso aprovado pela autoridade que aplicou a penalidade, a fim de cessar a poluição sonora. Caso o estabelecimento cumpra suas obrigações, num período máximo de até 30 dias, a multa poderá ter uma redução de até 50% do valor original. E como o munícipe poderá fazer essa denúncia? Quais os agentes públicos municipais que colocarão essa lei em prática? Os agentes públicos envolvidos serão os de fiscalização de obras, posturas e ambientais, agentes de mobilidade urbana e, principalmente, a Guarda Civil Municipal. Bem como esses poderão solicitar apoio e atuação conjunta dos órgãos municipais ou estaduais, inclusive por delegação formal de competências. E aqui quero frisar para a população que os canais de denúncia serão 190 da Polícia Militar,
153 da Guarda Civil Municipal, e ambos funcionam 24 horas, 7 dias por semana. E eu queria que a nossa secretária, Eliane Nicolucci, explicasse para a gente como será o acesso da população ao 195. Então, agora, após explicado os pontos, a gente vai passar a palavra para os componentes da mesa e depois, diante da fala deles, ouvir vocês, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a representante que está aqui da Polícia Civil, a chefe de escrivã Solange. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando a Polícia Civil. Minha palavra é bastante curta. Eu quero dizer que nós, da Polícia Civil, apoiamos integralmente essa iniciativa que já existe e funciona em outros municípios. Então, nós precisamos muito dela e que tudo que vem em benefício à população tem que ter o nosso apoio. Se nós não trabalhamos unidos, nada funciona. Então, a partir do momento que isso passa a vigorar e nós nos unimos, tudo vai funcionar melhor. E é o que a gente espera, porque a população precisa disso, nós precisamos, né? Eu também sou população, eu também sofro vendo esse mal acontecendo e a gente quer uma solução. Então, o nosso apoio é total a isso. Queremos que vocês contem conosco. Obrigada. Agora ouviremos o representante, o capitão Baracho, da Polícia Militar aqui da cidade de Jacareí. Pronto? Bem, boa noite a todos. Também vou ser bem sucinto nas minhas palavras. O interesse da Polícia Militar também é total. É claro que é uma audiência pública justamente para que todos que tenham interesse possam comentar ou falar ou dar sugestões. Por parte da Polícia Militar, a parte da perturbação do sossego, ela acaba nos atingindo também, né, visto que acaba empenhando as nossas viaturas aí, né, em determinados tipos de ocorrência, né? Todo mundo, acho que um dia já teve problemas aí com som alto e solicitando as nossas viaturas, e a gente acaba deslocando nossas viaturas para esse fim, que não o policiamento efetivo, né, da inimição criminal, né? Então, o meu apoio é total, né? Claro que a gente tem que discutir os dois lados, né? Até conversei com a Lucimar aqui, né? Muitos músicos aqui às vezes ficam preocupados, né? Numa situação de uma repressão às vezes maior. Porém, como existe uma discussão, eu vi que a lei está bem clara, ela está bem fácil para que todos sejam atendidos, né? E por parte da Polícia Militar, a gente vai estar apoiando a prefeitura, né? A lei também na sua execução. E estamos à disposição aí também para sugestões também. Bem, para mim é só isso. Agora nós ouviremos, então, a Denise, da secretária do Meio Ambiente, a secretária do Meio Ambiente é o senhor Júlio Pires, e quem vai falar que participou das reuniões, falando um pouco da poluição sonora, até para que a gente possa entender o que nós estamos discutindo aqui, é a diretora-geral Denise. Boa noite a todos. Eu gostaria só de frisar aqui que a lei, ela tem a proposta no artigo 2º de seguir os parâmetros da NBR. Então, quando fala que o horário diurno é permitido som de 40 até 70 decibéis, isso vai depender muito do zoneamento. Então, para áreas habitadas, que tem uso misto, uso residencial, o limite, ele tem que seguir o limite máximo de ruído permitido, de pressão sonora, ele tem que seguir o que está na tabela da
da NBR, a BNT 10.151. O fato de ter essa variação não significa que numa área residencial vai poder ter 70 decibéis. Então, esse artigo aqui, ele esclarece bem os horários de interpretação para aplicação no município, mas o limite mesmo vai ser definido em função do zoneamento e da característica de uso da área. Se for uma área que tem uso residencial, o limite permitido de ruído vai ser menor. Tá? Eu só queria deixar isso claro para não gerar confusão na interpretação da lei. Então, quando se refere à BNT, a gente tem que seguir e observar essa tabela, tá, gente? É a tabela 1 da NBR, a BNT 10.151. Tá? Se alguém tiver alguma, eu não vou me alongar muito, se alguém tiver alguma dúvida específica, né, quanto à parte técnica, aí depois a gente pode esclarecer melhor. Obrigada. Agora vamos ouvir a Coronel Eliane Nicolucci, secretária da Segurança e Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa presidente agora de sessão, a vereadora Lucimar, cumprimentar o nosso vice-prefeito Sasaki, o secretário aqui presente, Júlio, todos os vereadores, meus amigos aí, diretores, né, meio ambiente, a gente tem trabalhado bastante junto, e um cumprimento especial ao meu amigo, meu irmão, Coronel Paulo, né, que eu estou sucedendo aí no trabalho, e que teve essa brilhante iniciativa de pedir realmente ajuda da Câmara no sentido de melhorar a legislação que trata dessa questão que perturba tanta gente, literalmente. Eu queria compartilhar aqui 2 cenários com os senhores. Primeiro cenário, essa secretária chegando, né, na secretaria, acho que tem um pouco mais de 2 meses, né, que eu estou, né, Paulo? Acho que mais ou menos isso. Percebo que grande parte das demandas que chega para a Guarda Civil e para a fiscalização de posturas tem muito a ver com excesso de ruído. E eu lembrei que o prefeito, quando ele conversou comigo, ele falou que talvez um dos meus maiores desafios seria exatamente esse enfrentamento da perturbação do sossego. O que eu fiz? Eu peguei um dos locais que estão mais denunciados e mais autuados e que tem uma série de notificações de autuação e fui pessoalmente lá. Fui lá constatar para saber o que está pegando nesse lugar. E aí eu descobri, eu não vou falar o que é, né, porque eu acho que não cabe, mas eu vou citar como exemplo. Fui num local que estava sendo denunciado e que tem várias casas em volta. E comecei a conversar com os moradores. E aí todos, numa pilha de nervos, um falando que já tinha infartado 2 vezes, o outro falando que não conseguia dormir e que por isso ele brigava com a esposa todo dia e queria torcer o pescoço do cachorro. O outro dizendo que queria rasgar a barriga do cara, do dono lá do lugar, porque não aguentava mais pedir e não ter solução. E aí eu percebi que a única pessoa que não reclamou, que era uma senhorinha, aí eu perguntei, mas a senhora não ouve nada? Aí eu percebi que ela tinha um aparelho de surdez no ouvido. Ela tirava para dormir e não ouvia nada mesmo. Então, o que eu percebi? Que aquele local, em pouco tempo, vai ocorrer um crime muito grave. O clima de ódio, o clima de revolta é tão grande que algo precisa ser feito. Cenário 2. Eu tive a oportunidade, ao longo de 30 anos de polícia, de viajar para alguns países para estudar a questão de segurança pública em alguns países. E trocando informações com colegas da França, Inglaterra, até da Rússia, que acabei tendo, Chile e tudo mais, quando a gente comenta, né, troca figurinhas e pergunta, quais são os seus problemas? Aí eles falam, aqui é terrorismo, né? Eles têm medo, muito medo de bomba, terrorismo e tal. E aí eles perguntam qual é o nosso problema assim, maior. E eu falo que é barulho, perturbação do sossego. Aí eles olhavam para mim e falavam, why? What? Né? Por quê? Que é isso? Né? Eu falava, não, a pessoa que faz barulho. Aí a outra reclama, aí chama a polícia porque não se respeita, não se conversa. Aí o policial de lá falava, mas como? As pessoas lá não têm respeito uma pelas outras? Como pode isso?
Quer dizer, é um problema que em outros países não existe. Por quê? Porque as pessoas se respeitam, as pessoas respeitam as leis. Então, eu apresentei esses dois cenários para falar que é um problema que afeta mais ou menos em determinados dias da semana, chega a 60% das chamadas na polícia militar, é perturbação de sossego. É um momento em que a viatura sai das áreas de prevenção de crime e vai discutir, vai resolver problema de briga entre vizinho, briga do comércio com os moradores do entorno. A gente precisa realmente corrigir isso de alguma forma, somando a questão cultural com o cumprimento da lei. Aqui no Brasil, acontece um fenômeno estranho, que o pessoal fala assim que tem lei que pega e lei que não pega. Eu nunca vi isso também, né? Lei é lei, lei tem que ser cumprida, fiscalizada. E é claro que aqui ninguém quer atrapalhar um belíssimo samba das nossas escolas aqui de samba. Imagina, a gente é fã do samba, é uma parte cultural bacana, né, da nossa sociedade. Ou os nossos músicos que fazem um trabalho incrível. Aliás, eu estou com uma filha que odeia matemática e adora música. Eu já vi que ela vai ser da Night, né? Então é assim, gente, a gente quer conciliar, harmonizar interesses. O nosso papel como órgão público é conciliar demandas e interesses. É fazer com que a sociedade ela prossiga saudável, segura, salubre, equilibrada. E hoje essa questão de ruído, ela causa dano à saúde. Uma pessoa que acaba tendo um som muito alto, ela sofre danos. É ou não é? Por isso que a NBR, ela define, a norma brasileira, ela define parâmetros exatamente por critérios científicos, né? Uma pessoa que não dorme direito várias noites é um potencial agressor da sociedade. Então, é uma coisa que juntos nós precisamos corrigir. Outra notícia que eu deixo assim: pequenos delitos geram grandes delitos. Pequenas incivilidades geram grandes incivilidades. Se a gente não tratar o pequeno problema, vai virar um grande problema. Às vezes a gente acha que essa questão da perturbação é uma coisa de menos importância, e não é, gente. A gente precisa realmente trabalhar juntos e deixar claro, os agentes públicos, seja da Guarda Civil, seja da fiscalização de posturas, que às vezes são hostilizados na defesa da saúde das pessoas, da segurança das pessoas, eles simplesmente cumprem a lei. Por quê? Eles não vão por iniciativa própria, eles vão provocados, demandados, têm pedidos. Ninguém vai lá simplesmente porque quer. Existem vários e vários chamados, várias e várias demandas. Por esse motivo, eles atuam. E aqui, então, eu agradeço. Eu entendo que a lei ela está muito bem elaborada, vereadora. Eu acho que foi um trabalho de dezenas de mãos, dezenas de cabeças juntos, né? E o que nós queremos é aliar a questão da lei com a conscientização e o respeito entre as pessoas, acima de tudo. Podem ter certeza, não há interesse de ninguém de prejudicar o comerciante, o dono do barzinho, o músico, o sambista, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, fizemos até uma reunião recentemente com o pessoal, no sentido de buscar soluções. Mas nós precisamos pacificar a nossa sociedade, e isso só podemos fazer juntos, respeitando e cumprindo leis. Tá bem? Muito obrigada, boa noite a todos. Agora eu vou passar a palavra para o Aia Santana, que hoje ele coordena um grupo de associação de moradores de vários bairros da cidade de Jacareí. Boa noite a todos presentes. Quero agradecer a Lucimar pelo convite, cumprimentar a mesa, cumprimentar o vice-prefeito Edgar Sasaki, o vereador Valmir, Dr. Rodrigo Salomão, o secretário Júlio Pires e o telespectador que está nos assistindo pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Nós estamos aqui representando as associações de moradores. Hoje eu estou presidente do CONANJA. CONANJA é o Conselho das Associações de Moradores de Jacareí. Esse conselho foi criado por um grupo de presidentes. Aliás, eu queria cumprimentar o Sidney, que é o nosso secretário, está ali, o Márcio Madureira, que está aí também, que também faz parte da nossa direção, e a Gorete, que trabalha com a Lucimar, que também faz parte da nossa
da direção do CONANJA. E o CONANJA é um órgão que foi criado exatamente para isso, para elaborar, para ajudar na união das associações de moradores. Porque nós entendemos que você ser um líder comunitário, você não pode pensar exclusivamente no seu bairro. É humanamente impossível uma cidade se desenvolver se você tem um líder comunitário que só pensa no seu umbigo, só pensa no seu bairro. Ele tem que pensar na cidade como um todo. Porque existem leis, existem coisas na cidade que são de comum acordo de todas as associações de moradores. E o CONANJA vem exatamente para isso, para articular essa união das associações de moradores. Nós entendemos que eu não posso ficar feliz se o meu bairro não tem para fazer poda de ave, calçadas. Eu não estou feliz, mas eu posso ficar feliz se a prefeitura fizer uma obra num bairro, citar o nome Jardim Jacinto, uma obra que vai oferecer qualidade de vida para toda aquela população. Então, mesmo eu sabendo que o meu bairro precisa de alguma coisa, mas no outro bairro eu tenho alguém que precisa muito mais do que eu, então eu tenho que ser solidário com aquelas pessoas daquele bairro, e assim a cidade vai crescendo. Eu acho que é isso que os presidentes de bairros, que as associações de moradores precisam começar a entender, que a cidade é para todos, e só com união nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós somos chamados hoje aqui para falar em nome do CONANJA, mas também para apreciar uma audiência pública de uma lei que está sendo elaborada na cidade, que, aliás, toda cidade deveria ter, e a lei do sossego, ela é bem-vinda, porque você faz melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porém, ela precisa ser bem discutida, e aí eu quero discordar da comandante da guarda que me antecedeu, que disse que a lei está muito bem elaborada. Eu discordo, eu acho que ela precisa mudar, e mudar muito, porque ela está sendo baseada na NBR 10150, e a NBR 10150, ela é clara, ela diz lá como é que o agente faz a medição quando ele chega em algum local, quais os equipamentos que ele tem que usar, o que ele tem que fazer, aonde ele tem que medir, como ele tem que medir, como é feita a coisa. E a lei está dizendo aqui, no artigo 5º, que qualquer agente público pode entrar no estabelecimento e determinar que aqueles decibéis que ele está ouvindo ali, ele está acima do permitido pela lei, baseado em denúncias. Ora, então vamos imaginar que do lado da sua casa tem um templo, porque a lei não diz o que é que está fazendo barulho, e aí as pessoas estão lá e algum vizinho é de uma outra religião. E aí toda semana, ou de 2 em 2 dias, ele liga para 190, para onde foi, e faz a denúncia. E aí o agente chega lá sem o aparelho e diz: olha, eu recebi 5 denúncias disso aqui. Então realmente o senhor está praticando ato nocivo à saúde pública. E aí eu vou fechar seu estabelecimento sem critério nenhum. Então, eu acho que ela precisa, sem dizer que os barzinhos que tem música ao vivo, se não melhorar as regras, se você não disser o que vai ser feito, que o agente público tem que estar com equipamento, que ele tem que medir dentro do estabelecimento, fora do estabelecimento, como diz a regra. E ele vai fechar um punhado de barzinho, vai desempregar um punhado de cantores que cantam na noitada aí. Então é preciso se elaborar. E ainda bem que nós estamos numa audiência pública e ela pode ser melhorada. E eu espero que melhore, e o que a gente puder ajudar, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado, boa noite a todos. A intenção é essa mesmo, porque aqui nós sabemos que hoje a sociedade anda com o nervo muito à flor da pele, está faltando muitas vezes tolerância, porque muitas vezes, como foi falado aí, a questão dos sons e ruídos, você chega lá que muitas vezes um bom diálogo resolveria, mas infelizmente não é isso que acontece. Na plenária, por exemplo, nós temos aí, e devemos engrandecer a cidade por conta disso, uma escola de samba
que é cultura popular, que trabalha com famílias inteiras, as crianças de todas as idades, só que eles têm uma dificuldade muito grande. E a gente acompanha aqui, enquanto vereador, quando começam os ensaios. Como que você vai fazer um belo espetáculo se você não faz treinamento? Como que você vai ser um bom atleta campeão se você não faz treinamento? Então, a gente tem vários tipos de denúncia, mas a gente tem o entendimento aqui pela lei que falta tolerância. Mas tem uns casos aqui gravíssimos que nós temos, sim, que trabalhar bastante. E a audiência é para isso mesmo, para a gente chegar no consenso, que a gente possa, que nem na plateia, tem gente que não dorme não tem sossego, não dorme, né? O silêncio não é só para você dormir, é para você descansar também. Então, aqui tem moradores que tem uma fábrica do lado, que ampliou o trabalho e fez um galpão sem nenhuma proteção, trabalha com maquinário altíssimo. Isso tem que ser controlado, né? Agora, que a gente respeita muito, que nós queremos deixar bem claro por parte dos vereadores que nós estamos discutindo, nós respeitamos muito a classe artística, né? Que nem, por exemplo, quem é artista, cantor, por exemplo, tem um talento que nem todo mundo tem, né? E hoje a gente sabe que hoje os bares, um dos atrativos, a gente sabe que é a bebida, mas o que faz permanecer mais o cliente dentro dele é um bom som, né? Seja por equipamento, aparelhos, mas o som melhor é ao vivo. As cantoras estão aí, sabem o que eu estou falando. Aqui nós temos aqui o cantor e diretor da Fundação Cultural ali, o Neto. Então, aí quero deixar bem claro para a comunidade. A nossa intenção é discutir o direito e o respeito às pessoas, né? Nós temos aqui também o presidente que a gente quer acolher da Associação Comercial, que está aqui também. Então, a gente sabe que nós temos que trabalhar uma disciplina, mas em cima que tem muito exagero de intolerância, de denúncia, que não cabe, né? Mas tem umas que têm fundamento, nós sabemos muito bem disso. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sônia Pata da Amizade. Boa noite a todos. Vocês olham para mim, a gente já sabe o que eu não gosto, né? Rojão. Eu acho que, como a Coronel Nicolo fala muito bem, o que falta é respeito. Eu acho que se cada um soubesse os seus limites, né, até onde você vai incomodando seu vizinho, não teria problema algum. Eu falo até dos cães. Às vezes reclamo dos latidos dos animais. Eu tenho 12 cães na minha casa, mas eles são altamente controláveis à noite, né? Latiu, eu sou a primeira a mandar ficar quieto, porque as pessoas querem dormir, né? Então eu tenho que respeitar isso. Então, quando a gente fala muito do barulho dos rojões, as reclamações que eu tenho, eu acho que o rojão devia entrar nessa lei até determinada hora. Crianças autistas. As crianças autistas, elas perdem a direção com os rojões. Bebês que acordam assustados, idosos, né? Então envolve vários tipos de barulho. Barulho do caminhão, é difícil, né? Tem pessoas que dormem durante o dia, passa aquele caminhão barulhento na porta de casa, ela acorda. Então barulho é uma diversidade muito grande de barulhos. Então realmente é difícil de fiscalizar. Outro dia reclamaram do canto de um galo, gente. Então, aí entra o quê? A intolerância, né? Uma pessoa que não pode ouvir o barulho de um galo. Então, é um assunto difícil. Parece que é um assunto simples de se resolver, mas não é, né? Então, é um começo. Eu acho que esse projeto, ele vem realmente a calhar, porque a gente resolve... eu recebo muitas reclamações de pessoas ligando no 53, barulhos intermináveis e música, um som muito alto. Tive uma moça me ligou falando que não conseguia dormir, porque domingo já ligava lá o funk, né? E ela era obrigada a escutar funk até o dia seguinte do domingo. E que vai falar com o vizinho é grosseiro, o vizinho é estúpido. Então, realmente, se cada um respeitasse o limite do outro, né? Não teríamos esse problema. E com relação aos rojões, eu acho que é uma questão de conscientização, sim. Tem pessoas que acham besteira, né? Poxa, vai falar de rojão uma hora dessa? Eu falo de rojão porque eu, por exemplo, odeio rojão. Assim como tem gente que, como eu gosto do canto do galo, tem gente que não gosta, né? Então a gente tem que respeitar as diversidades,
né, do pensamento das pessoas e também respeitar a opinião de cada um. Então, eu acho que parabéns, né, pelo projeto que os vereadores fizeram. Eu não faço parte desse projeto, eu faço parte da comissão, e eu acho que essa audiência veio a calhar para cada um realmente colocar suas opiniões e poder chegar num consenso em comum. Por exemplo, música. Né? Se tivesse um bar do lado da minha casa, é uma coisa que não me incomodaria, mas pode incomoda outro vizinho. Né? Então, eu acho isso aí um assunto muito complexo, mas eu acho que é um grande caminho para chegar num consenso. Boa noite a todos. Então, agora tem um microfone ali na plateia. Eu vou pedir para algum assessor ficar lá do lado para acompanhar. E então, vamos fazendo as perguntas. 3 minutos para colocação. Acho que é um tempo razoável para a gente estar colocando aqui. E, de antemão, eu quero agradecer um grupo que está aí presente, que foi batizado de Legislação Musical, né, que é um grupo de donos de bares que colabora com a cidade, empregam pessoas, e também artistas, cantoras, músicos aqui presentes. Se tem uma lei municipal, vocês faziam alguma coisa nessa área. E tem umas pessoas que moram também na rua da sua casa, tem aquele barulho de madrugada, blé, aquele barulho em cima de você também, atrapalhando o seu sono. Então, tem uma fiscalização mais nessa área também. A minha filha estava andando com o carro, ela levou o susto com a moto dessa, bateu no guarda-reio, capotou o carro, causando um barulho de uma moto. Ela podia ter morrido. Então, eu peço atenção para vocês. Dá uma olhada numa lei municipal, multar essas pessoas que andam com esse escapamento barulhento. Ontem, eu estava andando, fui comprar pão ontem, uma senhora estava andando na minha frente. De repente, passou um barulho de uma moto barulhenta. A senhora levou um susto, sorte que eu estava atrás dela, que eu tive que segurá-la. Segurei ela, porque o barulho foi tão grande da moto, que quase que ela caiu. Isso é uma coisa, perturbação da paz também, gente. Então, eu peço para vocês, boa noite para todos, muito obrigado pela atenção, que vocês dão uma olhada nessa lei municipal também para nós aí. Eu só vou pedir para quem for fazer o seu posicionamento, colaborar, falar o nome, por favor, para a gente poder estar registrando a contribuição de vocês, tá bom? E eu quero, enquanto chega aí a próxima fazer pergunta, justificar a ausência do vereador Abner de Madureira, que está problema de saúde. Boa noite a todos, eu sou a Patrícia, sou dona do Vila Music Bar, agora Vila Bar, lá no Vila Branca, sou também presidente do SEJA, e eu acho importante essa discussão. Eu acho que o ambiente de negócio vai ficar muito melhor a partir dessa discussão sobre ruído, porque hoje os donos de bares acabam ficando aí sem uma legislação correta para seguir, e muito também nas mãos de um fiscal. Eu acho que é muito importante que a gente tenha o decibelímetro, né, como obrigatório na hora de fazer essa medição. Não existe um empresário hoje que queira perturbar a ordem de sua vizinhança. O que pode existir são maus empresários que fazem isso, mas tenho certeza que os meus colegas que estão aqui, como eu, não querem. A gente quer seguir a lei, a gente quer ter um bom relacionamento com a vizinhança e a gente também quer ter a certeza de que os nossos negócios vão poder continuar. Que não é porque muda um vizinho um pouco mais
chato, ou porque nasce um bebê na vizinhança, que a gente vai ter que parar com as nossas atividades. Então, a gente também precisa dessa previsibilidade, porque senão a gente fica sem saber muito como agir. Então, acho que é uma ótima oportunidade da gente poder fazer isso. E também de pensar que hoje os bares eles geram emprego, geram renda, trazem turistas para a nossa cidade. E a gente tem uma outra coisa que eu acho que é muito pior, que são os fluxos, né? Com carros, e que aí a gente tem festas regadas aí a drogas e sexo, e esses são realmente, deve ser o fato, onde a fiscalização deve atuar de uma forma bem mais pesada, porque isso atrapalha muito. Eu vejo lá mesmo no bairro onde eu moro, não tem reclamação do meu bar, mas tem reclamação de fluxo, principalmente no bairro vizinho. Então é isso, queria agradecer a vocês e vamos tentar chegar no meio termo aí. Aqui eu acho que de antemão a gente já pode deixar depois fazer uma agenda com os donos, comerciantes de bar, artistas, para discutir dentro da lei essas questões. De maneira nenhuma nós queremos atrapalhar nenhum meio de trabalho de ninguém, nenhum ponto de comércio de ninguém, porque nós sabemos que hoje o maior fonte de emprego, manutenção de emprego, são os comércios pequenos do município. Né? Porque às vezes uma empresa grande vem na cidade e vai embora quando quer, e aquele comércio, a gente vê comércio completando quantos anos no mesmo lugar. Então, a gente tem todo esse respeito, mais uma vez, a comissão, os vereadores, por todos os comércios, todos os artistas. Então, a gente depois vamos agendar com vocês o horário que vocês puderem, o dia melhores para vocês que são artistas, né? Para a gente poder, e chamar também a OAB, estou vendo aqui o presidente da OAB, o Guerra, chegou aí, para que a gente possa fazer uma discussão com toda a sociedade. Então, acho que cabe uma discussão especial com vocês, donos de bares, artistas, porque, de maneira nenhuma, a gente quer, e como a gente deve ser na vida da gente, eliminar o que é excesso. Né? O que é equilíbrio, nós temos que respeitar. Tá bom? E sobre a questão da moto, aqui o comandante puxou no artigo 230 do Código de Trânsito, já existe essa proibição para esses sons excessivos também que podem. Então, mas daí nós vamos tentar canalizar isso aqui, isso daí. Tá? Próxima pergunta. Meu nome é Maria Luísa, moro no prolongamento de Santa Maria. Tenho um vizinho que montou um restaurante e ele coloca som de segunda a segunda. Quando não é das 2 até as 7 da noite, é das 9 da noite até as 2 da manhã. E eu trabalho, levanto 4h30 da manhã, minha irmã levanta às 6 da manhã, a gente trabalha fora, chega em casa, tem que fazer todo o serviço da casa, só que a gente não tem paz, não consegue dormir. Eu já falei com ele, já fui aqui na prefeitura, já fui lá conversar, não resolveu nada, não aconteceu nada. Ele continua fazendo barulho do mesmo jeito. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes, é um negócio interessante de explicar. Para cada denúncia que tem da fiscalização de posturas, normalmente, no mínimo, eles vão 4 vezes no local, porque faz naquilo que a lei compete, naquilo que a lei permite, né? Faz a orientação, depois faz a notificação, aí dá um prazo para a pessoa resolver, aí faz a autuação, aí dá um prazo para a pessoa resolver antes de implantar multa, aí volta lá para constatar se o problema foi resolvido. Então, é utilizado muito o conceito de uso escalonado da força, tá? Infelizmente, às vezes, eu tenho dó de falar isso, mas às vezes as coisas só resolvem quando dói no bolso, às vezes. Porque a gente esgota o diálogo, tenta conscientizar e às vezes não há retorno. A gente tem, às vezes, informação de pessoas que foi orientada, foi notificada, foi autuada, e denúncia de pessoas que falam que o denunciado, quando ele recebe a autuação, ele rasga na frente das pessoas e ameaça. Então, é exatamente isso que a gente tem que buscar.
É claro que, nesses casos, a gente vai aplicar aquilo que a lei determina. Às vezes, o cidadão não sabe o que foi feito. Por quê? Porque tem todos esses passos. Então, a administração está trabalhando, mas, às vezes, a pessoa que denuncia, e muitas vezes as denúncias são anônimas, né? Então, a gente não tem como dar retorno, acaba não sabendo das providências que são adotadas. Mas, invariavelmente, todas as denúncias elas têm sido alvos ou de atenção da Guarda Civil ou de atenção da fiscalização de posturas. Eu só queria acrescentar para aquele senhor que falou do escapamento que estoura, né? De fato, já é previsto isso em lei. A dificuldade é a gente poder constatar, a autoridade constatar isso em tempo real. Para isso, costuma-se fazer bloqueios, ações conjuntas, né, para conseguir pegar esses veículos alterados. Quando eles são abordados, eles são recolhidos, apreendidos e devidamente autuados, tá bem? Mas isso exige um trabalho técnico, não pode ser feito de qualquer maneira, que senão pode causar acidente para outras pessoas. Sim, sim. É alteração, às vezes, escapamento, tudo isso é que nem veículo que tem alterações, tudo isso aí é apreendido, tá? Existe uma apreensão, tá bem? Pronto? Boa noite. Eu gostaria de... Essa reclamação é da Avenida José Pereira de Andrade. Eu moro há 20 anos lá e tem uma firma na Avenida Ademar de Barros, Minotauros. Eu faço fundo com ela. É o dia inteiro, o barulho terrível, e a gente não consegue dormir, vai até as 10 horas da noite, não consegue ouvir um rádio, nem televisão. E a gente já tem vários protocolos na prefeitura, mas ninguém resolveu esse problema para a gente até agora. Muito obrigado. Como que é o nome do senhor mesmo? Seu José. Seu José, eu esqueci o nome da senhora que falou antes. Dona Marilisa, né? Se vocês, ao término, puderem procurar o Orli da Posturas e reservadamente passar melhores dados do local certinho, a gente verifica o que já foi feito e reitera as providências, tá bem? Tá ok, obrigado. Cadê o Orli? Levanta a mão, já viram? Tá. Próximo, por favor. Tudo bem, boa noite. Confirmando o que o senhor José falou, a Ademar de Barros estão construindo galpões. E nós moramos no José Pereira de Andrade. Dá para falar? Está ouvindo? No José Pereira de Andrade. Ali estão construindo galpões. Eu mesmo já reclamei de várias, tem na prefeitura, tem vários protocolos na prefeitura sobre barulho, desse barulho que ele falou, dessa empresa. Mas nada foi tomado providência. Chamamos um 53, que não existe barulho. Quer dizer, daí eu liguei lá, falei, você está me chamando de mentiroso? Vem na minha casa. Não, na sua casa não podemos ir. Pô, fica esquisito isso aí. A reclamação é essa, do barulho mesmo, não é barulho, é perturbação. Estão construindo galpões na Ademar de Barros sem nenhuma proteção para quem mora na José Pereira de Andrade. Boa noite. Meu nome é Adenilson, sou morador do Jardim Pitoresco, suplente do COMOS, Conselho Municipal de Saúde, e do Conselho Gestor da UBS Cidade de Salvador. Eu queria reforçar o que o Aías levantou, porque, se não me foge da memória, hoje, quando existe uma denúncia, tem que ir com um aparelho na casa, onde o denunciante, onde ele mora, na casa dele, né? Para medir, para autuar, qualquer coisa nesse sentido. E também acho que a representante da Guarda Civil... que falou que tem vários municípios que já implantaram e que deram certo. Você pode citar alguns nomes de município, né, para a gente aqui. E quero dizer que também faço um pouco de barulho, tenho um violão, canto umas modas por aí, né? Espero que realmente isso venha para ajudar, porque o mesmo que faz barulho também tem o seu momento de sossego para poder dormir. Então, com certeza, ele não vai querer fazer para os outros, né? Os outros fazer para ele o que ele está fazendo para os outros. Eu acho que é uma questão de consciência, né? Para chegar num consenso comum. Tinha uma outra coisa, mas acabei não anotando e esqueci. É isso. Oi, boa noite. Sou Vivian Pelodan. Já fiz barulho, viu, gente?
Eu acho que a lei, esse projeto está muito cru, principalmente no que diz respeito à penalização. Eu acho absurdo. Acho não, eu tenho certeza do que eu estou falando. Penalizar o proprietário de um imóvel, por exemplo. Então, assim, é uma questão que tem que ser muito debatida. Eu sou cantora e não falo só da questão profissional de nós que estamos aqui, que somos trabalhadores da música. A gente lida com isso, vive disso. Os proprietários, donos de bares, mais uma festa e tudo mais. É incabível que o proprietário de um imóvel pague pelo ruído gerado no imóvel que ele locou. A responsabilidade é do inquilino. Isso é totalmente incabível. Tem que ser revisto uma série de coisas, inclusive a questão educacional. Vocês falam em penalizar, mas não falam em educar. Como a gente vê a ação da Polícia Militar, muitas vezes, em blitz educativas, eu acho que poderiam existir blitz educativas, instruindo os proprietários, verificando nos bairros, inclusive nos bairros afastados, que possam fazer diligências e agir educacionalmente, não só punitivamente. Porque punir é muito pesado no sentido do que está sendo proposto aqui. Muito obrigada. Desculpa o seu nome, por favor, desculpe. Vivian. Só para esclarecer, a fiscalização e mesmo a guarda, quando eles atuam, eles só vão multar quando a lei assim determina. Por exemplo, falta de alvará onde existe risco à vida de pessoas. Então, um local que pode desabar, há risco à vida, então, falta de alvará, a lei prevê a autuação. É como eu expliquei antes. Antes disso, tudo que a lei permite, eles vão, orientam, então faz um termo de orientação, aí faz a notificação, que não é autuação, aí faz a autuação, mas com prazo de implantação para a pessoa se corrigir. Ou seja, o fiscal, antes de multar, ele orienta e orienta. Não, Sim. Ele não orienta, não. Olha, não, isso não acontece até hoje. Ele primeiro autua e muitas vezes paralisa som e tudo mais. Eu já passei por isso 3 vezes aqui em Jacareí. Então, eu sei do que eu estou falando. Não sei se você tem uma vivência pessoal na cidade, mas eu já passei por isso. Então, eu sei do que estou falando e muitas pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Uma outra questão também que é muito, muito séria é exatamente a maneira de autuação. Então, tem que ser preparado tanto os agentes da postura e da fiscalização com relação a isso. E os instrumentos de aferição também, porque a gente tem um problema sonoro de veículos em muitos locais da cidade, em que a pressão sonora ela é muito maior e o decibelímetro ele não é suficiente para aferir isso. Então, isso tem que ser discutido seriamente, com reuniões com a comunidade, com os agentes musicais, com os donos de bares, proprietários de indústria, porque, como foi levantado aqui, também algumas indústrias estão sendo questionadas conforme a sua atividade. Então, Jacareí não tem um zoneamento correto, porque a cidade cresceu, de certa maneira, desordenadamente. Então, ela foi feita uma distribuição, ela não tem uma zona estritamente industrial. Jacareí tem pedaços fragmentados em que tem residência em todos eles. Então, a gente tem um problema sério, sim, tem. Mas por isso que eu falo da questão educacional. Porque não adianta chegar e autuar sim, não é punitivo. Outra questão é retirada de equipamento. Por exemplo, eu estou tocando no estabelecimento. Meu equipamento vai ser retirado? Imagina isso. Então, essas questões têm que ser revistas, sim. Eu só peço, de novo, eu convido, quem quiser estar indo lá nos visitar na secretaria, as portas estão abertas. Nós temos lá todos os dados devidamente transparentes, expostos, e lá nós teremos condições de apresentar a qualquer pessoa o número de orientações, o número de notificações e o número de autuações. Isso tudo é documentado, tá? Então, está aberto e transparente. E só para esclarecer também, a própria norma brasileira,
a NBR 10151, ela já prevê que quando o fiscal vai aferir o ruído em algum lugar, se o som do meio externo, de veículos e tudo mais, for maior do que aquilo que a norma prevê para aquele local, prevalece como nível de, digamos, limite, o ruído do ambiente. Então, isso já está previsto em lei, e é dessa forma que é feita a ferição. Tá? Muito obrigada. E, Vivian, isso que você colocou do educativo é muito salutar, porque se a gente quer mudar a sociedade, tem que começar com a educação e avisando. E aqui eu estou olhando na lei, eu acho que depois vamos discutir uma coisa que você já colocou, a questão que ela entra em vigor na data da publicação. Por respeitar que nós temos que dar conhecimento da lei para todos os locais, a gente pode estar pensando no prazo de vigor dessa lei. Meu nome é Oswaldo Tebas. Eu recentemente fui notificado também por barulho, né? E eu concordo com ela na questão mesmo que estão fazendo a lei, assim, para penalizar. Eu acho que deveria ser na questão de pensar mais também, conscientizar as pessoas. Porque, veja bem, eu fui notificado, a situação fica difícil para a gente se adequar muitas vezes às exigências, às normas que pede. Então, se a gente for por esse lado, simplesmente de multar e querer penalizar a quem está produzindo o barulho, nesse momento que eu falo de desemprego, que está aí, que se fala mais, se fala muito por aí, nesse momento, se for só partir em cima de quem está produzindo o ruído e não conscientizar a sociedade, para ser também mais tolerante nesse momento, porque, nossa, eu sou um simples, um microempresário, mas sou eu e meu filho, e às vezes temporariamente mais alguém que eu emprego. Então, eu acho que poderia se pensar nesse lado. E no outro ponto seria, que eu vi aí que falou da lei, é que em alguns casos é impossível se medir o ruído, aí vai ficar à mercê do agente que foi lá para notificar ou autuar, e talvez é ele que vai decidir se está barulho ou não, porque em quais condições que é impossível de usar o decibelímetro. Porque a gente está, às vezes, quando a gente está trabalhando, a gente sabe que está produzindo barulho, mas não tem outra alternativa, é claro. Então, a gente produz, quantas vezes a gente tenta se adequar, tampar qualquer vão que seja, para não incomodar o barulho, não trabalhar fora de hora, trabalhar dentro dos horários. Às vezes, a gente não tem o conhecimento desses horários vespertino ou noturno, qual o índice que pode ser usado. A gente não tem esse conhecimento, a gente fica sabendo agora. Até essa audiência, eu não sei, eu fiquei sabendo agora através do próprio fiscal que foi para me notificar. Inclusive, a gente, quando espera um fiscal que chega no estabelecimento da gente, a gente já quer ficar com o pau na mão, porque já quer... E, de repente, não foi isso para mim. Até foi, ele me conscientizou, me falou dessa audiência, me orientou como que eu deveria fazer. Acho que até agradeço, porque a gente espera com o pau na mão e, de repente, dá uma luz para a gente. Foi muito bom esse fiscal da fiscalização e postura que esteve lá na minha oficina. Então, é isso que eu queria... Concordo com ela mesmo, que estão fazendo a lei assim, penalizar quem está produzindo ruído, num momento que deveríamos ser mais tolerantes até pelo emprego. Com certeza a gente vai pesar tudo isso e está levando em consideração, então a gente vai convidar para discussão, conscientização. E, como falei, a lei, essa normativa 10.151, ela é muito complexa mesmo. Mas hoje a gente tem meios até de ter no próprio celular o aplicativo com aprovação do Emetro para fazer essa medição. Mais uma vez, a gente vai abrir para discussão, construção coletiva de todos vocês. A gente não quer penalizar. Então, a gente tem que deixar isso bem claro.
noite. Boa noite. Sou Paulo Profeta, estou aqui junto com a Escola de Samba Luz do Amanhã, Jardins das Indústrias. Então, em relação a isso, dando continuidade, eu queria falar o seguinte: quando a questão da educação, não é? Da tolerância que às vezes a comunidade ao redor não tem. Não é o que acontece na nossa escola, graças a Deus, né? Acho que a nossa comunidade tá com a gente sempre lá, mas nem sempre. Talvez uma sugestão que eu possa dar é fazer com a comunidade ao redor dos lugares onde tem bares, escola de samba, né? Eu já vi eu tive agora em Itabira, e na frente da República do meu filho tinha uma escola militar. E a criançada da escola militar tinha fanfarra. Se eu não me engano, era toda quarta e sexta-feira. E toda quarta e sexta-feira, bam, 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 bam. E o pessoal estava dormindo, eu ia lá na frente, ficava olhando aí. Como é que vão reclamar com quem? Né? Se a própria a polícia militar está na frente dessas crianças. E agora? Mas, pelo contrário, foi o que eu falei para eles. Eu falei, não, isso é educativo, isso é importante. A gente tem que dar valor à música, valor à arte, e tem que ter tolerância com isso também, porque são eventos, não é? Eventualmente a gente faz barulho, eventualmente tem aquilo, não é todo dia. E a comunidade ao redor desses lugares tem que entender, de certa forma, aquilo faz parte da cultura, não é? Então, de repente, se a polícia ou a Secretaria de Segurança trabalhasse com ao redor desses lugares, conversasse com eles também, deixassem prevenidos dos eventos que vão acontecer, da importância deles participarem dos eventos também, né? Eu acho que a sociedade seria melhor, o mundo seria melhor, mais tolerante e mais feliz. Obrigado. Seu Paulo, essa indicação do senhor serve bastante para a gente, de repente, levar para os líderes de associação de moradores, né? Porque são os mais próximos de todo o cenário, de tudo que acontece no bairro, né? Então, eu acho que, de repente, fazer várias discussões, eu acho que a sociedade tem que usar os equipamentos, os espaços públicos, para chamar as discussões e conhecer e se aproximar da política pública, né? Que nem que eu estou vendo vários artistas aqui, e a gente está vendo que os artistas da cidade não estão se apropriando, por exemplo, dos editais de chamamento para os eventos do nosso município. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir, né? O porquê desse distanciamento, né? Que nós temos grandes cantoras aqui, né? A gente sabe, grandes artistas, que muitas vezes vão prestar serviço fora do nosso município. E a gente vê vários editais aí de chamamento, e a gente, quando pega a listagem de quem apresentou os projetos, tem, lógico que o território tem trabalho para todo mundo, mas entristece a gente enquanto a gente pega a listagem e tem muitos artistas de fora, e os daqui estão indo para fora também, né? Então, a gente tem que olhar bem essa questão também, né? Vamos lá, seu Guerra. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Guerra, eu estou presidente da OAB aqui de Jacareí, e nesse momento eu coloco a nossa instituição, nossos colegas advogados, para ajudar na elaboração desse projeto. E fui comerciante aqui em Jacareí durante muito tempo, 11 anos, fui dono do Big Master, para quem não conhece, e na época eu estava abrindo uma cozinha, estava servindo, e um fiscal me fechou a cozinha porque faltava 2 metros para dar o tamanho ideal. Então, realmente, tem intolerância de uns, tem explicação de outros. Eu não li o projeto, não li o projeto, me convidaram, chegou a comunicação para mim ontem, mas eu vi aí que tem a questão que ela abordou aí de punir o proprietário. Eu acho uma situação difícil, até um pouco inconstitucional, porque como que eu vou punir alguém que não pode se defender, porque ele está na posse indireta do imóvel. Então, eu não posso chegar lá, dizer, nós vamos depois pedir uma explicação, dar uma chance, mas como que o proprietário que loqueou um imóvel tem uma posse indireta, vou chegar lá e vou dar uma ordem para mim não poder ser
ser multado. Então, acho que é um projeto difícil, uma combinação difícil. A senhora que falou que mora do lado de um barzinho, não consegue dormir, ela tem o direito de dormir, o barzinho tem o direito de trabalhar. Nossa cidade está com o seu plano diretor totalmente lá atrás, um que foi aprovado, que depois foi reprovado, coisas que foram feitas, lugar que era industrial, que voltou a ser comercial, que voltou a ser residencial. Então, é uma questão que nós temos que estudar muito para garantir o silêncio e dar o direito, porque não existe a música na mímica, ela tem que tocar, ela tem que fazer barulho. Então, não tem como a gente falar, eu não quero te atrapalhar, mas eu tenho que fazer silêncio, então não vai ter música. Então, isso aí eu coloco a OAB à disposição, a gente oficiar, estudar, fazer um parecer. Eu trabalhei na casa aqui, fui assessor jurídico da casa, trabalhei com pareceres, então a gente pode colaborar para achar, mas lógico que tem que ter o bom senso, teria que começar pela educação, porque é difícil de combinar um samba, uma igreja, para quem é de outra religião, o barulho e toda essa conscientização. É uma seara muito difícil e que colocar a lei por si só não vai resolver. Ok, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Então, o Carlos Guerra, a gente vai, lógico, tá mais convidado a OAB a participar de tudo, porque a gente vê que a OAB é uma instituição que ela faz várias discussões de todos os temas, todas as questões sociais, é muito presente em muitos municípios. E a gente gostaria muito que o OAB também se aproximasse junto com a gente, das discussões, das comissões, para que a gente possa até mesmo discutir de forma constitucional e melhorar as leis, debate com a sociedade, é muito importante. Boa noite a todos, meu nome é Robson Ribeiro, conselheiro titular da cadeira da música do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade. Fiz até uma colinha aqui. Os decibéis limitantes foram alterados na nova lei? Se sim, quanto eles eram antes? Só para a gente entender se eles já foram alterados, quanto que eles estavam. Pedi também que no plano diretor, qual o local que nós podemos, então, realmente, que a gente vai ter o poder de fazer em acesso à arte e à cultura, sem pensar nessa limitação. Aonde nós podemos realmente fazer uma roda de samba, realmente fazer um evento, levar uma bateria show, levar o frevo, seja lá qual for a arte, e ali poder usar como referência para que as pessoas ali possam se sentir tranquilas e sossegadas. Uma outra coisa também que eu queria saber, vou dar um exemplo. No evento autorizado, essa lei é para todos. Então, aniversário da cidade, e aí passaram-se os decibéis, passaram também o horário. A própria prefeitura vai se multar, né? Como é que fica no Parque da Cidade aberto e isso está vazando, está indo para longe? E também ali existem pessoas que também devem reclamar disso. E aí, qual vai ser o critério de fiscalização quanto a isso? E também convidar os músicos da cidade que ainda não foram, na oportunidade que a gente está tendo de se reunir nas reuniões, porque tem muita coisa que nas reuniões a gente está comentando, como, por exemplo, uma classe que às vezes é afetada indevidamente, são os próprios músicos, que às vezes algum deles não trabalham somente com a música, trabalham em fábrica, já perderam um pouco da sua audição, e aí ficam à mercê de um técnico. E se esse técnico não tem o limite, se ele não for preparado para equalizar esse som, com certeza esse som vai ser perturbador para aquela região. Então, um workshop para que essas pessoas conseguissem ter um pouco de noção de equalização, né? Às vezes elas estão se preparando no decorrer da vida, então não estão se especializando e pouco conhecimento. Então, vão de acordo com o que pedem, eles vão... porque as pessoas vão dentro da poluição sonora, quando estão tocando, falta às vezes do violão, aí aumenta o tantã, aí compensa no surdo, aí bate mais forte o tamborim, e daqui a pouco começou, quando todo mundo estava com ouvido são, ele já está poluído, e aí você não consegue mais ter a noção do que é certo. Então, essas perguntas que eu gostaria de saber de vocês, se na elaboração, nessa grande reunião que faremos com os músicos e também a parte do poder público, se a gente vai poder opinar para que todos sejam agraciados com a música. Só isso.
Primeiro, respondendo ao Robson, se uma cidade não tiver alegria de eventos culturais, não poder apreciar um frevo, não poder apreciar a festa do carnaval, é uma cidade que não tem vida. Então, aqui na lei não está excluindo esses eventos, está bem claro, né? Esses eventos que já são calendário do município, já vai ter uma autorização, já vai ter divulgação avisando a comunidade que vai estar acontecendo, a comunidade vai estar preparada, esses não pode proibir, não está sendo proibido na lei. Né? Porque são eventos eventuais, no calendário, já prescrito, já autorizado, então não tem problema. Assim como as festas nos bairros, os eventos no bairro, se tiver comunicado à prefeitura, já vai estar sendo comunicado. Esses não tem nenhuma contra-regra aqui na lei. Então, só para deixar bem claro isso para a população. O calendário cultural de eventos do nosso município não está afetado. Né? E nem as festas solicitadas nos bairros, alguma coisa assim. Essas não vão estar afetadas, porque vão estar previstas só que vai ter, lógico, o controle, alguma coisa assim, horário, mas assim não tá aqui na lei proibindo o evento do aniversário da cidade, nem pode. A Denise também quer dar uma orientação? Então, eu estava esperando uma pergunta do pessoal aí que trabalha com música ao vivo, que trabalha na noite, os empresários, né, que tem comércio. Eu estava esperando a pergunta de como exercer a atividade sem ter conflito com a fiscalização. Existem alternativas técnicas para vocês terem atividade, explorarem atividade comercial de música ao vivo, sem incomodar a vizinhança, né? Existem soluções técnicas de tratamento acústico e até agora ninguém perguntou disso. Eu estava esperando essa pergunta e essa pergunta não veio, né? Então eu falei assim, eu vou colocar isso porque desde que o local onde está sendo exercida a atividade com música ao vivo, com equipamento de som, se ele for dotado de tratamento acústico que quebre essa propagação do som e o som não saia, ele fique contido dentro do estabelecimento e ele não saia para o imóvel vizinho, não vai ter incomodidade para o vizinho. Então, eu conheço local que tem explora atividade, né? Tem aula, os alunos tocam guitarra, bateria ali, e na sala do lado você não consegue escutar. É a mesma coisa quando você vai num cinema. Você vai num cinema, você está numa sala, você não escuta a sala do lado. Por quê? Porque tem tratamento acústico. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para passar essa orientação, né? Desculpa, esqueci seu nome, você falou da orientação, né? Da educação, e levar essa orientação para as pessoas desse meio, para que elas busquem alternativas de engenharia para providenciar a adequação acústica do imóvel para evitar esse problema de conflito de uso de imóveis vizinhos. Deixa eu só fazer uma parte sobre essa questão. Hoje já existe uma legislação que ela cobra dos bares o mesmo tratamento de uma casa noturna. Um bar é um negócio diferente de uma casa noturna. Quando as pessoas procuram bares, elas procuram bares de preferência abertos. Sim, com música, que é o meu caso, que é o caso das minhas amigas aqui do Wi-Fi, do Cochicho. É a questão de vocês terem a questão do operador de som, né, como foi citado, a questão da disposição dos equipamentos. Eu entendo que as pessoas procuram um local aberto, né, nem todo mundo quer ficar num ambiente fechado. Então, existem algumas alternativas que, se forem estudadas, se forem seguidas algumas orientações, é possível
possível a gente chegar a um consenso, ao meio termo, né? Então, para existe a evitar possibilidade. esse conflito, esse embate. Então, mas hoje a legislação de Jacareí não nos permite. Inclusive, eu encaminhei, né, para a vereadora Lucimar o exemplo, por exemplo, de Belo Horizonte, que é uma cidade reconhecida por seus bares, por sua música, onde a gente consiga aí ter um meio termo entre essa legislação de hoje muito restritiva e alguma coisa que realmente não incomode. Então, a gente está buscando esse meio termo. Mas hoje, fazer o tratamento acústico transformaria todos os bares em casa noturna e a gente perderia o nosso público e, muito provavelmente, o charme dos nossos negócios. Boa noite a todos, eu sou Michele Aguiar. Eu gostaria de pedir aos senhores que atentassem um pouquinho para o nosso caso, eu digo a parte que me toca enquanto músico, artista da cidade. Eu e muitos outros companheiros que estamos aqui já levamos inúmeras vezes o nome da nossa cidade para vários estados, vários programas de televisões, e somos conhecidos lá fora como uma cidade de grandes artistas e grandes músicos, e eu acho que isso não pode passar despercebido. A questão que eu queria pedir a atenção dos senhores é a seguinte: eu acho que artisticamente não podemos ser colocados igualmente outros casos. Não que sejamos melhores que ninguém, não é isso. Mas a questão cultural e artística, muito principalmente. O coleguinha que está lá com o som aberto, tocando funk, bem alto e atrapalhando todo mundo. Ou a igreja que está lá com uma banda completa, uma formação completa de baixo, bateria, guitarra, enfim, fazendo um show dentro da igreja, muito, muito, muito mais alto do que nós fazendo a nossa noite num bar com voz e violão. Então, assim, são coisas muito distintas e eu gostaria que vocês atentassem para esse detalhe, né? Esses lugares, na maioria das vezes, não fomentam o comércio, não empregam atendentes, cozinheiras, barmans, faxineiras, enfim. Os bares também têm essa capacidade de fomentar o comércio da cidade e nós, enquanto artistas, temos a música como ofício. Então, colocarmos-nos juntamente com o som alto, ou com a igreja, ou seja lá o que for, os rojões, eu gostaria dessa atenção. Nós somos diferentes, sim, né? A nossa classe é diferente desse ruído. Não que não façamos barulhos. Na verdade, tudo é uma poluição sonora, tudo é uma perturbação do sossego e do bem-estar. Mas eu gostaria que fosse visto pelo ponto de vista artístico, né? Obviamente, podemos segurar, sim, o nosso som. Não é um palco para um show. A gente tem essa consciência, ou a maioria de nós temos. Fazer o nosso som mais barato, mais baixo, menos alto, que incomode menos os vizinhos, enfim. Mas que chegamos num consenso, né? Tudo isso fomenta muito a economia da cidade, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Muita gente sai de várias cidades para vir a Jacareí ouvir os artistas locais. A gente precisa prestar atenção nisso também. E eu gostaria de pedir muito que vocês pensassem nisso com carinho, porque, além de ser o nosso ofício, a gente já está na estrada há muitos anos, levando o nome de Jacareí para muitos lugares. Obrigada. Boa noite, meu nome é Márcio, sou assessor de imprensa aqui da casa, mas aqui falo como cidadão mesmo, por também sofrer desse mesmo problema. Eu li o projeto, bastante sólido, está de parabéns, muito bem escrito também, mas gostaria de fazer algumas considerações bem rápido. A primeira é em relação a dados. Eu senti um pouco de falta de dados concretos em relação às autuações. Quantas autuações foram feitas, por exemplo, em 2018? Qual a natureza dessas atuações? Porque, de repente, o número talvez fosse tão baixo que uma lei não seria necessária, apenas uma modificação ou apenas uma questão administrativa. Então, eu senti falta desse parâmetro para a gente saber quais os números, quais a natureza, que tipo de atuações nós temos, quantas pessoas foram multadas. Creio que faltou um pouco isso. Eu também queria abordar
em relação ao que a musicista disse, Vível, é isso? Que é a diferença dessa teoria para a prática. Acredito que a teoria seja o que a secretária Nicolucci disse, que é aquela questão da força escalonada, de você primeiro autuar e depois volta e por aí vai. Mas realmente na prática eu também vivi essa situação e não acontece. A autuação ela é bastante, para usar de um eufemismo aqui, bastante constrangedora até em alguns momentos. Então queria também uma atenção nesse sentido da postura do fiscal também, seria interessante uma conversa nesse sentido. E por último, mais ou menos no que o Aías disse na tribuna, que é essa subjetividade em relação ao fiscal estar no momento e entender se aquele som está alto ou não. Essa falta desse aparelho, eu acho que isso vai acabar trazendo um transtorno maior. Afinal, se eu não me engano, o projeto é 25 VRMs, daria R$ 1.500, e é um dinheiro alto para tratar com uma subjetividade tão grande. Então, às vezes, acho que isso também pode ser conversado, mas, no geral, o projeto está bastante sólido. Parabéns pelo que fizeram. Boa noite a todos. Eu sou Dario Burro, ex-vereador da Casa, e quero cumprimentar na figura do Paulo Henrique Domingues, né? Assim, a angústia, compartilhar a angústia de todos, principalmente da PM, da GCM, que vai ter que fazer esse trabalho de contato, né, com esse ambiente de conflito. Né? Então, lembrando o Coronel Giraldi, né, a PM enxuga o chão com as torneiras abertas, né, sempre. E assim, existem vários conflitos, mas acredito que o eixo principal está sendo desconsiderado. Estamos tratando aqui de questões difusas. Cada um tem um grau de tolerância, cada um tem um tipo de perturbação, são coisas muito divergentes, né? E eu me sinto contemplado pela fala de todos. Mas existe um fundo que é essencial, que não é só a violência difusa que ocorre, mas é a violência institucional. Por exemplo, a falta de planejamento, ela gera conflito. Você tem um Trianon ali no Jardim Siesta, um clube consolidado há mais de 60 anos, e aí a prefeitura autoriza edificar uma torre residencial em frente ao clube. Esses novos moradores vão se incomodar com uma atividade tradicional do clube, que são os bailes, que é alugado para casamento, para festas mais variadas. Então, outra coisa, existem trabalhos que são considerados mais dignos que outros. O músico incomoda com o som ao vivo? Muitas vezes incomoda. Precisa ser disciplinado? Precisa. Mas uma construtora com um batistaca 8 horas por dia, que é um ruído de uma dimensão muito maior, e qual autoridade que vai impedir o batistaca durante um mês, 8 horas por dia? Não existe autoridade que vai fazer isso. Né? Então, a gente tem que pensar não só no conflito, no ruído que é gerado, mas no modelo de cidade que a gente quer. Por exemplo, uma cidade que não é arborizada aumenta o ruído, porque a árvore é um grande abafador de som. Então, precisa da presença do poder público, do executivo principalmente, né, em promover um ambiente que seja saudável, que vai diminuir a poluição sonora. Né? Porque a gente vai discutir com o adolescente que está fazendo o som de funk? Né? Não tem como ficar discutindo isso. E outra coisa, a polícia vai lá, repreende essa ação, a polícia virou as costas, eles vão lá e voltam com o som. A gente sabe que é assim. Então, vamos pensar no que o município pode oferecer, né, o executivo, com plano diretor, com todo o zoneamento, a lei de uso do solo, demais,
e disciplinar as atividades, a arborização, né, para depois ter estofo para chegar e exigir boa vontade dos moradores, né? Porque senão a GCM, tanto a PM, vai viver esse contato de tumulto o tempo todo, né? E o pior, a gente vai criar uma situação de que um do lado está certo, o outro lado está errado. E eu acho que não é por aí que tem que ser, né? Então, é um assunto complexo e precisa ser multidisciplinar e convidar técnicos dos mais variados setores, tá? Então, o dono de bar nunca pode ser o vilão, porque gera emprego e renda, imposto, principalmente receita para o município, né? O músico muito menos, né? Então, acho que o primeiro a fazer o serviço de casa é a própria prefeitura. Mais alguma colocação? Vereador Valmir? Boa noite a todos que estão aqui na galeria, vocês, autoridade presente. Eu sou o vereador Valmir, por 3 mandatos nessa casa. Inclusive, tem um projeto desse aqui que votamos em 2013, só faltou, aqui está bem escrito o projeto, mas faltou fiscalização para fiscalizar a cidade de Jacareí. Porque o projeto está na casa. Então, não vai adiantar colocar um projeto se o fiscal não for atrás. Aí vai ficar a mesma coisa do projeto que foi votado em 2013. Está na casa esse projeto. O problema daqui, da cidade de Jacareí, é que, conforme elas falaram ali, foi crescendo, cada dia crescendo cada vez mais. Agora, eu acho que o cara que tem um bar, ninguém quer tirar emprego de ninguém, que eu vou votar esse projeto aqui. Ninguém quer tirar emprego de ninguém. Gente, mas não precisa nem medir isso aí na hora que chegar. Se você estiver numa rua e estiver escutando o barulho do som, já chega lá e fala, não precisa multar o dono do bar. Chega e fala, por favor, se você continuar assim, eu vou trazer a multa para você. Eu vou te deixar aqui para você agora. Porque o povo não aguenta mais. E conforme o povo não aguenta mais, quem denuncia é quem não está aguentando, que é os vizinhos. Esse ouvido aqui, eu tenho 80% de surdez dele. Eu tenho 80%. Operei 2 vezes. E esse aqui está bom. Conforme o rapaz da moto está falando ali, quando passa a moto dessa perto da gente, chega a estrondar o ouvido. Porque meu ouvido não é igual ao ouvido de cara de 18 anos. Meu ouvido já está velho, né? Eu tenho 65 anos, 66 anos. Então, quanto mais vai ficando, quanto mais fraco vai ficando o ouvido. E quanto mais a gente vai sofrendo. Uma criança, quanto de mulher com criança pequena pula no colo dela a hora que passa uma moto? Mas cadê a fiscalização? E por que já não fiscalizou? Precisa lei para fiscalizar? Não precisa, está aí na casa. É só chegar a multar o motoqueiro. Você não pode estar fazendo o que está fazendo na cidade. Andar com a roda só, é lei isso? Você tirou carta para andar com a roda só, a moto, mas passa, perde todo mundo com a roda só. Ou acha que eu não ando para a cidade de Jacareí, só fico em casa? Outra coisa, gente do céu, se vocês forem nesses bairros, depois das 22 horas, o cara passa com carro de ovo. Olha o ovo, olha o ovo. Mas sabe que está passando com ovo, está vendendo ovo, mas precisa gritar tanto assim, que você lá no fundo do quarto, lá no fundo, está escutando o cara dizer, olha o ovo, olha o ovo. Gente, não tem um fiscal para fiscalizar. Não tem fiscal para fiscalizar. E quer saber de onde que esse pessoal vem? Nem de Jacareí, de outra cidade. Vendendo laranja, vendendo tudo.
falta é fiscalização. Nós não estamos aqui para tirar emprego de ninguém. Eu já andei muito barulho, hoje eu não ando mais. Já andei, mas nós não estamos aqui para tirar emprego de ninguém, quero dizer os músicos aqui. Eu gosto de música também, mas tem música que eles colocam no carro que não dá para você também assistir a música. A música fala palavrão, a gente vai colocar emenda aqui. Tem aqui as emendas? Vamos fazer as emendas do projeto. Espero que no dia de votar o projeto, que essa casa esteja cheia de comerciante, para ele não ficar mal satisfeito com o vereador. Porque são 13 vereadores que vão votar. Então, gostaria de convidar vocês, do dia do projeto, que lotasse isso aqui, ó. Se achar que está errado, nós adiamos o projeto para outra sessão, para entrar em consenso, para a gente votar um projeto, para também o povo ter sossego em Jacareí. E quero dizer a vocês, se achar que a cidade de Jacareí está ruim, cidade de São José dos Campos, nosso vizinho, foi notícia do Brasil inteiro, da morte daquela menina que morreu em São José, no funk. Aí diz o pessoal de São José, bom mesmo é morar em São José. Eu não entendi. Se é um funk daquele, cheio de problema, apareceu na Vanguarda, apareceu na Record, no Brasil inteiro, falando daquela menina que foi morta no funk, e pareceu. Que bom mesmo é morar em São José, bom mesmo é morar em Jacareí. Eu, vereador Valmir do Parque Minha Lua, quero dizer a vocês, vou votar aqui com consciência, o dia que colocar o projeto, mas gostaria de dono de bar, gostaria dos músicos estar aqui, carnaval, tudo está aqui. Eu gosto das coisas, mas também eu gostaria de convidar vocês, no dia de projeto, faz o favor, vamos lotar essa casa, para você não ficar mal satisfeito, que depois votou, não volta atrás mais. Eu, vereador Valmir, estou junto com vocês, para não perder emprego nessa cidade. Só fazendo, então, as considerações das falas que foram colocadas aqui. Nós vamos, de novo, reiterar o nosso respeito e nós temos que construir isso coletivamente, respeitando todos os tipos de ruídos, mas aqui nós não estamos condenando todos os sons, todos os ruídos. É a densidade deles que causa essa desunião. Então, aqui nós vamos ver uma data que a gente sabe, respeitando os artistas, vocês que vão dizer qual é o melhor dia e o horário, para nós, vereadores, autores dessa lei, e os demais vereadores, todos os convidados, a OAB, né, que dia que nós vamos continuar, então, a discutir, como foi falado aqui, a lei musical. Né? E também os donos de bares também, que eu acho que dá para conciliar, né? Porque é uma integração sadia, salutar, né? Se é alguma coisa que nos livra de depressão, é estar em bom lugar, lugar agradável, isso é indiscutível. Então, a gente está aqui à disposição, aguardando, então, vou deixar aqui para a legislação musical aqui, agendar com a gente o dia e o horário, de preferência que não tenha sessão, para a gente poder continuar esse debate, porque nós queremos, mais uma vez, diminuir a demanda que tem a segurança pública do nosso município, de tantas denúncias. Depois a gente vai estar colocando o índice alto que é de demanda, e também vamos assim trabalhar na questão com as escolas, nos bairros, a questão da conscientização. Não só, nós estamos aqui na pasta do meio ambiente, porque poluição sonora, mas também as outras conscientizações necessárias para a nossa sociedade. E, de maneira nenhuma, essa lei vem para fechar comércio, diminuir emprego. Ela vem porque é uma necessidade hoje da sociedade de Jacareí. Mas a gente quer a participação da sociedade, a contribuição de cada um de vocês, para que a gente possa viver em harmonia, né? Então, aqui, mais uma vez, agradeço a secretária
da Segurança da cidade de Jacareí e toda a sua equipe aqui presente. Agradeço a representante da Delegacia Civil da cidade, o nosso coronel aqui da Polícia Militar, a Denise, da Secretaria do Meio Ambiente, os vereadores aqui presentes, Sônia Patos da Amizade, Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua, agradeço a IAS e todos os representantes de bairro que aqui estão, todas as instituições aqui presentes, a Liga da Escola de Samba de Jacareí aqui presente, a todos os assessores, a TV Câmara, e continua, como disse, continua em discussão o projeto, e nós queremos contar com a contribuição de todos. Aqui está o presidente da Associação Comercial, gostaria muito de ouvir a contribuição de vocês também, junto com os proprietários dos bares, e mais uma vez a OAB. Então, nesse exato momento, às 21h07, agradecendo a todos os presentes, a todos que estão aqui, declaro encerrada essa audiência pública referente a perturbação sonora, perturbação ao sossego e ao bem-estar público. Então, uma boa noite e agradecemos mais uma vez a presença de todos.